Milhares de anos atrás, antes da chegada dos europeus nas Américas, as nossas terras eram povoadas por civilizações organizadas, distribuídas por toda a seção territorial do nosso continente. Cada uma dessas civilizações se organizava de maneira única, e que apesar de distintas entre si, permitiram que essas comunidades crescessem, se desenvolvessem e que muitas vezes virassem referência até hoje. A civilização maia era uma dessas. Concentrados majoritariamente no que é chamado de Mesoamérica, os povos maias se destacaram principalmente pela estruturação urbana e religiosa de suas comunidades. E mesmo em tempo em que o acesso à informação e ao conhecimento era quase que inexistente quando comparados a hoje, eles fizeram com que algumas cidades virassem referência mesmo para a sociedade atual e ganhassem o título merecido de Maravilha do Mundo. Senhoras e senhores, bem-vindos à cidade maia de Chichén Itzá. Fala pessoal, eu sou o Lucas aqui do Passaporte 201 e hoje eu tô num lugar especial para falar com vocês. Eu tô aqui no Chichén Itzá, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E não tem como separar a história de Chichén Itzá, que é uma cidade da civilização maia, da história realmente dessa civilização. Então eu vou falar um pouquinho para vocês, tanto da cidade, da Kukulcán, que é a principal pirâmide aqui, por que realmente essa cidade é muito famosa, e também da civilização maia. Vamos lá, vamos conhecer essa maravilha do mundo, literalmente, bora! Dando um passo atrás, a melhor cidade em relação à estrutura para você usar como base para conhecer o Chichén Itzá é a cidade de Cancún, que fica localizada na península de Yucatán, no México. De lá, Brasileiros em Cancún, uma agência especializada em ajudar nós, brasileiros no México, te ajuda com toda a logística. Inclusive o site deles está aqui na descrição desse vídeo. E chegando lá, eles até disponibilizam um guia que fala português para você. Da parte religiosa que nós vamos visitar hoje. Nesse lado, em mais 3 quilômetros, morava a realeza, nobreza, sacerdotes, e fora do segundo muro, aí mora a população, campoeiros, artesanos, entendeu? E a gente vai visitar hoje, os prédios que você vai olhar hoje, foram para rituais, cerimônias e os famosos sacrifícios humanos, que eu vou falar disso, tá? Podemos mais não sacrificar pessoas cada final de semana com partido de futebol, no fitas, não? Os sacrifícios aconteciam só 4 vezes por ano, equinócio e solstício, e uma pessoa por vez. O problema que não se sabe ainda não, como as pessoas foram escolhidas pelo sacrifício. O que a gente sim sabe, que as pessoas foram escolhidas, foram bem educadas e bem preparadas, entendeu? E bem alimentadas, porque na religião que você quiser uma oferta pelos deuses, tem que ser o melhor, certo? Desse jeito. Estamos chegando aqui agora na cidade de Chichén Itzá, onde fica a pirâmide de Kukulcán, que faz com que esse sítio seja realmente famoso e hoje é patrimônio histórico mundial da Unesco e também uma das 7 maravilhas modernas do mundo. Por que essa pirâmide ela é famosa? Vamos lá, vamos primeiro começar a falar um pouquinho da civilização maia antigamente. Na verdade, civilizações maia. Por que eu estou querendo dizer isso? Diferente de outras civilizações que a gente estuda na história, o grande diferencial dos maias era que eles eram descentralizados, ou seja, cada cidade tinha autonomia política entre si. Então, por mais que eles sejam unidos entre as civilizações em relação à sua religião, cada uma das cidades, estado que eles chamavam, tinham autonomia política e podiam se autogovernar. Então, essa cidade aqui, por exemplo, Chichén Itzá, era uma cidade que tinha um governo próprio e ela era muito conhecida na época dos maias por ser um centro religioso. Não era muito forte politicamente, mas era muito forte religiosamente e por isso ela era querida. Lembrando que os maias eram uma civilização um pouco mais antiga que os astecas, os toltecas, etc. Então, depois que os maias começaram o seu declínio por conta de condições naturais, condições de clima, os astecas e os toltecas estavam brigando realmente para essa cidade aqui por ter sido um centro religioso. Vamos lá conhecer a pirâmide agora e por que ela é tão famosa, bora? O povo maia ele era muito conhecido pelo seu conhecimento em matemática e astronomia traduzidos na arquitetura. Não só porque ele é bonito, essa pirâmide é famosa, lindo, é lindo. Realmente, a estética dela é maravilhosa, mas principalmente porque ela representa muita coisa na sua arquitetura. Vou começar pelo básico. Primeiro, os maias tinham 3 calendários. O calendário lunar, o calendário solar e o calendário histórico, vamos chamar assim. O calendário lunar ele era só de posse dos sacerdotes, onde eles usavam o calendário para conseguir guiar os sacrifícios que eles faziam para os deuses. O calendário solar ele é traduzido literalmente nessa pirâmide, eu vou contar para vocês por quê. E o calendário histórico também, tá? O calendário solar é o mesmo que a gente, é um calendário de 365 dias. Se vocês perceberem essa pirâmide, ela tem 91 degraus em cada um dos seus 4 lados. 91 vezes 4, se minha matemática está certa, dá 364. E tem mais um degrau ali em cima, que é o topo da pirâmide, que dá os 365. Ou seja, existe um degrau para cada dia do ano. Além disso, existem 4 lados da pirâmide, obviamente. Os 4 lados representam as 4 estações. No solstício de verão, por exemplo, onde o sol está exatamente ali, o sol bate nessa pirâmide e nenhum dos seus 2 lados ele é iluminado. E faz com que só os degraus da parte lateral seja iluminado, o que faz um formato de serpente e que dá o nome da pirâmide de Kukulcán, que significa serpente... Esqueci o nome da serpente. A gente pensa, erro de gravação.
Plumada, serpente plumada. Serpente plumada, pode falar. Serpente plumada. Agora sim. Fora os 365 dias representados pelos degraus e as 4 estações representadas pelos lados da pirâmide, aí você ainda consegue ver que existem 9 andares do lado da pirâmide, do lado dos degraus, e cada um dos andares ele é dividido em 3 subandares. Aliás, o último andar na verdade é 2 só. Então 8 vezes 3, 24, mais 2, 26, vezes 2 que são os 2 lados da pirâmide, 52. 52 é o número de anos que demora para o calendário solar se coincidir com o calendário lunar. E eles acreditavam, os maias, que a cada 52 anos, quando os dois calendários, o início dos dois calendários, eles se coincidiam, o mundo resetava, vamos dizer assim. O universo voltava a estaca zero. E isso até ficou conhecido pela gente, né, da nossa geração, em 2012, quando o calendário maia novamente deu esse reset no final, em dezembro de 2012, e teve um filme muito famoso falando que o mundo ia acabar. Usaram essa analogia do povo maia para falar que o mundo ia acabar realmente, e o filme ficou bem famoso. Mas na verdade é essa a explicação, onde o calendário solar maia se coincide com o início do calendário lunar. Outro conhecimento absurdo que tinham os maias, que realmente é exuberante, não é só a matemática e a astronomia traduzida na arquitetura, também é a acústica. Eles acreditavam que o deus, que na verdade trazia chuva, era o pássaro Quetzal, que até hoje existe, mas na região sul da América Central. E esse pássaro Quetzal, ele faz um barulho muito característico dele, e eles conseguiram traduzir na arquitetura dos degraus. Você pode ver que os nossos degraus, normalmente no Brasil, como a gente conhece, eles são em 90 graus, exatamente 90 graus. Eles faziam um degrau um pouquinho com a ponta do degrau um pouco mais inclinada, um pouco mais afiada, vamos dizer assim, e isso faz com que todos os degraus juntos causem uma acústica. Eu vou mostrar pra vocês. Bate palma na frente do degrau, olha o que acontece. Infelizmente o que a gente está vendo aqui hoje, essa pirâmide, na verdade é uma restauração que foi feita no início do século XX. Ela, quando foi encontrada, muita mata aqui, tudo que a gente está vendo hoje mais livre, foi feito isso obviamente pelos humanos. Ela era toda coberta de mata e ela era assim. Então realmente é uma pirâmide que hoje a gente vê dessa forma restaurada. Ela é importante também porque, na verdade, ela é composta por outras 2 pirâmides que ficam internamente. Como eu comentei do calendário maia, o calendário histórico, no qual cada 52 anos os calendários solares e lunares, o início deles se coincidem, a cada 52 anos eles construíam uma pirâmide em cima da outra. Então, na verdade, dentro dessa pirâmide, existem outras 2 dentro dela. E em uma dessas pirâmides, dentro dela, havia o que a gente chama, né, do local onde aconteciam, onde ocorriam os sacrifícios humanos. Em todos os solstícios e equinócios, ou seja, 4 vezes por ano, acontecia os sacrifícios humanos do povo maia para os seus deuses, né? Lembrando que é um povo politeísta, acreditava em vários deuses, então uma forma de oferecer um sacrifício para que eles tragam benefícios, etc., é que eles façam um sacrifício dando sangue humano de volta para os deuses, que foi o presente que eles deram para os humanos. A civilização maia era um ótimo exemplo do porquê o etnocentrismo no velho mundo, né, que eles chamavam a Europa, é realmente defasado do que a gente acredita hoje, o que é estudado pelos historiadores. Mas o conhecimento que eles tinham de matemática, astronomia e traduzindo isso na arquitetura, faziam com que as pessoas que viviam lá naquela época achavam que isso aqui foi construído até por alienígenas. E na verdade é essa questão do etnocentrismo contra o povo latino, contra os povos que aqui viviam e que construíam coisas exuberantes como essa aqui. Bom, antes de ir embora eu tinha que passar aqui, na verdade isso aqui é o estádio do jogo de bola deles, não é o futebol, porque não é com o pé, mas é basicamente um futebol, porque eram 6 contra 6 e a intenção era acertar a bola no gol. Só que o gol deles era isso aqui, ó. Tá vendo essa bolinha aqui? Essa bolinha aqui, ó, tem dos 2 lados. E eram 6 contra 6 nesse estádio de mais de 170 metros de largura. E eles lutavam entre eles com força, vale falta, vale tudo, assim. É bom pro Fagner. E aí a intenção era acertar essa bola, e a diferença do futebol é que quem perdia saía ileso, e quem ganhava, na verdade, o capitão do time era sacrificado, era decapitado e a sua cabeça era ofertada aos deuses deles. Por que isso? Porque na religião deles tinha que ser ofertado o melhor. Então quem ganhava, o capitão era sacrificado com muita honra. Ganhei, vou ser sacrificado e entregue aos deuses. Eu, por exemplo, ia só fazer gol contra toda hora. Bom, oficialmente fora aqui do parque, acabou o Chichén Itzá, mas não acabou o passeio. Agora vamos conhecer 2 cenotes sagrados do povo maia, que era baseado aqui no Chichén Itzá, que mais uma vez, né, era uma parte religiosa. Então vamos conhecer 2 cenotes que eram usados também para oferendas religiosas do povo maia. Partiu Oxumã e Suitum. Bora!
Fim de papo, vimos o Chichén Itzá, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Foi demais. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês deixem aí seus comentários falando o que eu poderia melhorar, o que eu poderia fazer diferente, como foi o seu passeio pra cá, se você já veio. E, obviamente, se inscreve no canal para não perder nenhum passeio que eu vou fazer por volta dos 201 países do mundo. Nos vemos na próxima. Fui!